Olá, tudo bem? Aqui é o Rafael Zanato, da Gênesis Treinamentos, e hoje a gente vai falar sobre como desenvolver equilíbrio emocional. Nos nossos treinamentos, nas nossas mentorias individuais também, seja presencial, seja online, a gente fala muito sobre isso e a gente trabalha muito isso na prática com os nossos alunos. Gestão das emoções, desenvolvimento de habilidades comportamentais, socioemocionais. Então nesse vídeo eu quero trazer um pouco da nossa visão sobre esse assunto e da metodologia também, uma base da metodologia que a gente usa para desenvolver esse equilíbrio emocional cada vez mais na nossa vida, tá? Então esse é um processo constante, tá? Não é uma coisa que a gente vai fazer uma vez e vai solucionar para sempre, é um treino. É importante que a gente tenha isso em mente antes de começar, tá? Então eu vou começar explicando aqui com uma analogia simples, tá? Imagina que dentro da gente a gente tem vários tanques, onde cada um desses tanques ele tem um líquido ali, uma água que seja, que representa uma emoção diferente. Então dentro da gente a gente tem diferentes tanques emocionais. A gente tem o tanque da raiva, a gente tem o tanque do medo, o tanque da vergonha, o tanque da culpa, tá? E o que acontece na prática é que toda vez que a gente resiste, que a gente nega, que a gente tenta fugir de sentir essas emoções que a gente julga como ruins, como negativas, o tanque começa a encher. Então toda vez que a gente sente a raiva vindo, sente aquele calor no peito, às vezes até no pescoço aqui que a raiva traz, sente o medo, que muitas vezes traz um tensionamento nos ombros, às vezes ele traz uma sensação de tremor, né, ou de a gente se retrair também, uma retração. Quando a gente sente uma culpa, quando a gente sente uma vergonha e a gente tenta não sentir, a gente tenta fugir da emoção, a gente resiste à emoção, o tanque enche. É por isso que a gente muitas vezes sente que a gente vai guardando raiva, guardando raiva, guardando raiva e uma hora a gente explode, como se fosse uma panela de pressão. É esse tanque que transbordou. A mesma coisa a tristeza, a gente vai acumulando até que uma hora a gente transborda, isso vem às vezes por meio de lágrimas, por exemplo, né? Isso vem na vergonha também, isso vem na culpa, isso vem em todas as emoções que a gente rotula como negativas ou limitantes, né? Então como que é o processo de desenvolvimento de equilíbrio emocional? Primeiro de tudo, o essencial é a gente observar as nossas emoções e observar esses tanques internos, né? Metaforicamente, a gente sentir as nossas emoções e a gente observar esse processo de, olha, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Não necessariamente a gente precisa dar nomes, tá? Simplesmente a gente pode observar, perceber que tem uma sensação ali, não precisa nem nomear ela. Estou sentindo esse negócio, que eu não sei o que é. Sinto no corpo, né? Sinto lá dentro, mas sinto no corpo também. Um calor, um tensionamento, um rubor, né? Ficar vermelho, o que quer que seja, né? Que vai representar uma determinada emoção. E a partir dessa consciência, a gente vai fazer um processo de aceitar, de acolher esse sentimento, acolher essa emoção. Então, quando a gente acolhe a emoção, observa ela, aceita ela, o tanque abre a torneirinha, vamos dizer assim, e começa a esvaziar esse tanque. Então, de novo, vem uma raiva, por exemplo, uma culpa, um medo, o que quer que seja, a gente tenta fugir dele, o tanque enche. A partir do momento que a gente aceita, acolhe e observa essa emoção sem julgar ela como ruim, simplesmente acolhe ela, observa e fica consciente, a gente abre a torneira do tanque, essa emoção começa a esvaziar. Esse tanque ele tem um limite. Então, para cada assunto da nossa vida que a gente tem uma emoção correlacionada, a gente tem um tanquezinho ali. Se a gente olha para a emoção que está nesse assunto, sente ela, acolhe ela, a torneira fica aberta. E ela vai esvaziando, 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 até o momento em que não tem mais nada de peso naquele assunto ali. Então, na prática, esse processo de observação e de consciência pode ser feito todos os dias, tá? Mas como é que a gente faz para tornar isso um pouco mais palpável? Como é que a gente faz para facilitar esse processo, tá? Na Gênesis a gente usa o método de autodesafios. Então a gente escolhe desafios, a gente escolhe se colocar em posições de desconforto, praticar hábitos, praticar novos padrões que sejam moderadamente desconfortáveis para que a gente, de propósito, entre em contato com essas emoções. É muito mais fácil a gente ficar consciente de uma emoção, e lembra que consciência é o ponto-chave desse processo. É muito mais fácil a gente ficar consciente de uma emoção quando a gente provocou ela de propósito. Quando a gente se coloca numa situação de autodesafio. Então, quando eu me autodesafio, eu sei que vai vir algum tipo de emoção, de turbulência, que eu vou poder observar.
Se eu me autodesafio a me expressar mais, eu sou tímido, eu sei que a vergonha vai vir. Se eu me autodesafio a pedir perdão para uma pessoa, por exemplo, eu sei que vai vir uma culpa. Se eu me autodesafio a olhar para um assunto que eu tenho um ressentimento, eu sei que vai vir uma tristeza, uma raiva. Então, quando eu me autodesafio, eu fico consciente dessa emoção e eu consigo observar esse tanque. E aí fica muito, mas muito mais fácil de lidar com ele do que se eu simplesmente ficar parado e esperar a vida me trazer de forma externa esses desafios e essas emoções. Então, no processo de a gente se autodesafiar, de a gente se colocar em novos hábitos, novos padrões, fazer coisas que nos tirem da zona de conforto, a gente vai se colocando numa posição de observação, de observador dessas emoções todas. E aí os nossos tanques emocionais, eles vão se abrindo aos pouquinhos e vão se esvaziando. Então, já faz vários anos que eu pratico autodesafios na minha vida e hoje é muito fácil de ver a diferença de oscilação emocional que tinha lá atrás e que tem hoje. Da mesma forma, essas emoções vêm, elas causam turbulências internas ainda, mas é muito mais fácil se colocar numa posição de observador, como se a gente estivesse por trás assistindo a esse filme de emoções e de sentimentos que a gente vai tendo aí no nosso corpo também, e no nosso corpo emocional, corpo físico e emocional. Se você gostou dessa explicação, ou ela fez sentido, ou até mesmo se ficou dúvidas, você quiser esclarecer um pouco isso, deixa um comentário aqui embaixo e também se você gostou um pouquinho mais e acha que isso pode ajudar na sua vida também, quiser conhecer a metodologia, quiser praticar autodesafios com o apoio de um mentor, de um treinador especialista nisso, escreve pra gente, tá? Manda um direct, manda uma mensagem, entra em contato com a gente, tá? Pelo nosso site também, genesetreinamentos.com, e marca uma sessão experimental, tá? Você tem a oportunidade de fazer uma sessão gratuita para conhecer melhor o método e entender como que ele pode se encaixar na sua vida também e contribuir para que você desenvolva mais equilíbrio emocional, mais inteligência emocional, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, obrigado por acompanhar nosso vídeo e a gente se vê no próximo. Até mais!